Hoje eu vou conversar um pouquinho aqui com vocês sobre as punções. É sempre bom a gente revisitar coisas que parecem ser básicas para que a gente alinhe o pensamento e faça no mesmo protocolo para a gente acabar fazendo a cirurgia de forma semelhante e atingir os resultados que a gente tanto gostaria, melhores do que a gente já faz, né? Então, o que que eu penso sobre as punções, e é muito interessante porque eu, por exemplo, eu formei em 2006, eu tenho 18 anos de formado agora. Nesses 18 anos, eu comecei a operar, fazer cirurgia em 2008. Então, eu tenho 16 anos. Nesses 16 anos, eu mudei tanto a forma de pensar e a forma de fazer as punções. E eu acho que é muito importante isso. Primeiro, porque é assim, eu já comentei com vocês, mas eu gosto sempre de lembrar disso, que primeiro a gente adquire o conhecimento, aí segundo a gente muda o comportamento por causa do conhecimento que a gente adquiriu, e o terceiro atinge os resultados. Só que o que acontece? Às vezes a gente tem a coragem pelo desconhecimento, e daí a gente acaba fazendo coisas que a gente normalmente não faria. Quando a gente passa a ter o conhecimento, a nossa coragem diminui, principalmente nas punções. Então, o que que é comum e o que que eu vejo e acontece? Se você aqui já ouviu falar sobre um acidente de punção, na primeira punção, ou se você já viu um acidente na primeira punção, você fica com mais medo ainda de fazer a primeira punção. E isso te limita na evolução da cirurgia. A primeira punção, quando você passa das fases da primeira punção, você consegue avançar no reto peritônio. Quando você não passa das fases, geralmente você tem restrição no reto peritônio. O que que são as fases? A gente vai entrar na cavidade. O maior medo que a gente tem é de perfurar uma alça na entrada ou ter um acidente vascular, porque daí o acidente vascular é mais grave ainda, uma complicação que precisa de uma intercorrência ali, uma abordagem imediata. Então, o que que geralmente a gente faz? Inicia a punção aberta. É o primeiro passo, geralmente. Quem vai fazer a cirurgia minimamente invasiva. Aí você começa a fazer a primeira punção aberta. Você abre a poneurose, traciona a poneurose, aí faz o furinho com Kelly, com uma lâmina, qualquer coisa, põe o dedo, põe a pinça, tô dentro da cavidade, vê a alça, passa a trocar. O que que acontece? Essa punção, ela demora um pouquinho mais do que as outras, as seguintes. Só que para mim, o que que é pior? É o escape de gás. Porque você sempre abre a poneurose maior do que o tamanho do trocánter. Como ele não entra justo com o trocánter, esse divulsionou o músculo, abriu a poneurose, viu a cavidade, o peritônio, você geralmente faz maior do que o trocánter. Mesmo que você passe ponto, no meio da cirurgia tem chance de vazar o gás. Se for doença oncológica, é ruim ainda, pior ainda, porque tem chance de dar aquele efeito chaminé em infiltração da parede, se a doença for avançada. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é a agulha de Veres. Por quê? Porque você pensa assim, o pensamento que vem na cabeça é, se eu entrar direto, o trocate é muito grosso. Se eu fizer um furo na alça, ele vai ser muito grande. Então, se eu entrar com a agulha de Veres, eu diminuo a chance de perfurar, e se perfurar o buraco é pequenininho. Então, o que que você faz? Você tenta com a agulha de Veres, venceu as duas resistências. Se for das bolinhas lá, você vê as cores da bolinha, né? Porque geralmente o risquinho vermelho.
Passou a primeira resistência, risquinho verde, vermelho de novo, passou a segunda resistência, risquinho verde. Aí você faz os testes, joga soro e está dentro da cavidade. O que que acontece? Você insufla a cavidade e entra com a punção direta, só que com o abdômen distendido. Depois, esses são os passos geralmente que acontecem. Depois você passa a ter mais coragem e entra com a punção às cegas. Entre a ferres e as cegas ainda tem uma transição. Você pode pegar os trocáteres ópticos, colocar a câmera no trocáter, vencendo a resistência com ou sem pneumo, e entrar dentro da cavidade e daí depois fazer a punção com o gás. Esses são as fases das punções. O que que acontece? Quando a gente começa, a gente geralmente vai com aquilo que a gente acredita que tem menor complicação. E o que que você acredita que tem menor complicação? Ou é a punção aberta, ou é a punção com Veres. Pelo fato de que, gente, o ambiente que você está vai moldar o seu comportamento perante a sua cirurgia. Por quê? Porque aquele ambiente está te dando aquele conhecimento. Então, o que que acontece geralmente? Se o cirurgião que é mais experiente, que está operando com você, ou você aprendeu num ambiente em que o cirurgião tem menos coragem, a tendência é você ter menos coragem. Quando você está num ambiente que o cirurgião faz a punção às cegas, desde a primeira vez que você entrou, a tendência é você sair dali fazendo as cegas. Então, no início eu comecei com a aberta, depois fui com a vértice, depois comecei a punção direta. Quando eu fiz a direta, eu nunca mais abandonei a direta. E eu tive na minha trajetória até hoje uma complicação só, vascular, com a punção direta, nunca mais tive nenhuma. E mesmo assim continuei fazendo. Todo mundo que opera comigo faz a punção direta. Quando está comigo. Quando não está comigo, muitas das vezes volta na punção que faz comumente, ou a vez ou a cotrocáter ou a punção aberta. O fato é que não necessariamente esse comportamento que foi moldado em você é o mais correto. Por quê? Porque se você for na literatura, a punção direta é que tem menos índice de complicações. Então, algumas vezes, quando você recorre à literatura, você acaba mudando a sua punção e fazendo a punção direta, certo? Então, para vocês verem que o conhecimento, ele molda o comportamento, mas quando o comportamento da equipe é de uma forma, geralmente ele passa um conhecimento que não necessariamente é o conhecimento que você deve usar, que você pode usar. Por quê? Porque algumas vezes aquela atitude do colega, da sua equipe, de quem está operando com você, é por causa da vivência que ele já teve. Teve diante de uma complicação, teve diante de um evento adverso que ele não gostaria de ter. Então, quando você alia o comportamento, a técnica, você muda o resultado. Por quê? Porque você tem um comportamento. Só que às vezes o resultado é ruim porque a técnica não é adequada. Então, quem teve as complicações na punção direta, às vezes não fez a técnica da punção direta. Então, o erro é único técnico, não é a via de entrada. Então, por exemplo, como que eu faço a punção direta? O colega que está do lado e eu tracionam o abdômen da parte inferior e a gente vai, quem está do lado esquerdo da paciente com a mão direita, vai entrando com o trocado. Se for canhoto, ele fica à esquerda e entra com a mão esquerda. Por quê? Porque eu quero que ele faça com a mão dominante,
Não com uma mão que ele não tem o maior controle sobre ela. Por quê? Para evitar o índice de complicações. Então, por causa disso, eu sempre sugiro que seja com a mão dominante. Quando passou o trocáter, você tem que sentir a passagem e a entrada. Quando você entrar, você abaixa a mão e entra mais um pouquinho, só para ele fixar no peritônio na aponeurose. Aí você tira o mandril e não conecta o gás. Por quê? Porque antes de você entrar, você tem que ter certeza de que você está dentro da cavidade. Como você faz isso? Você coloca a câmera. Daí agora você tem certeza que você está dentro da cavidade. Visualizou a alça, aumento, está dentro da cavidade? Aí você faz o pneumo. Como? Lentamente. Por quê? Quando você passa a agulha de Verres, como que geralmente você faz o pneumo? Você pede para ligar na pressão que for e o fluxo alto. Só que a agulha ela limita 2 litros por minuto. Então tá entrando o gás, tá limitando 2 litros por minuto, mesmo que você coloque uma pressão a 12, a 25. Tá lá, vou entrar com uma pressão alta para evitar de pegar alça, para eu ver como que. Não adianta, ela vai entrar 2 litros por minuto, independente do que você colocar. Por quê? Que é a limitação da agulha. Só que quando você passa o trocáter, geralmente é um trocáter de 10 ou de 11. Se você coloca o gás e insufla, algumas pacientes podem diminuir o retorno venoso, ter uma taquicardia reflexa e ter alguma alteração que o anestesista que vai perceber. Então, se vocês fizerem com essa técnica, vocês vão diminuir bastante o índice de complicações. E diminuindo o índice de complicações, você tem coragem para avançar na punção e, consequentemente, avançar no reto peritônio.